Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. O centro da primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, homem da esperança, que nós lemos e refletimos durante todo este tempo do advento e preparação para o dia de hoje, nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nascer uma criança, dar uma criança para alguém cuidar, demonstra duas coisas. Primeiro, esperança, pois uma criança sempre representa esperança. E segundo, confiança. Nos foi dado uma criança, nos foi dado um filho. É como se dizendo, em outras palavras, Deus está confiando a nós a missão de cuidar de uma criança, de um pequeno. Neste texto de Isaías, ele diz que este pequeno que vem vai crescer, vai se tornar grande, vai ser conselheiro, vai ser administrador, vai ser príncipe da paz. E sobre o seu reinado, muitas coisas irão mudar. Aquilo que era sinal de morte, as tropas de guerra, os despojos dos guerreiros, tudo isso será queimado, consumido pelo fogo. Porque aquilo que é sinal de morte, sob o reinado de Jesus Cristo, do menino Deus, irá desaparecer. E aí nós olhamos para a realidade de Deus e sabemos: Deus é sábio. Deus, na sua divindade, meus irmãos, cuida de nós. Tanto que vocês viram agora há pouco, né? Ainda bem que Deus me fez pai, porque se tivesse me feito pai, coitado da criança, né? Porque segurando a criança, parecendo um robozinho andando. E aí nós vamos vendo como Deus vai agindo para ir transformando a vida das pessoas. A leitura começa dizendo: para aqueles que estavam nas trevas, uma luz resplandeceu. Poderíamos passar um tempo refletindo e dando nome a essas trevas. Trevas é aquilo que nos assusta, aquilo que nos amedronta, aquilo que nos deixa inseguro, aquilo que faz com que nós não tenhamos o controle e a gente se desespera. Quando recebemos uma notícia que não estamos bem de saúde, ou quando alguém que a gente ama não está bem de saúde, quando recebemos a notícia de que o nosso emprego foi por água abaixo, quando nós percebemos que a nossa família está em crise, um indo para cada lado, quando a gente percebe que as palavras já não me ajudam, não me acalmam, nós entramos num estado de trevas, de escuridão, de medo. Porque a gente não sabe o caminho para percorrer.
a gente não tem uma direção. Mas Deus vem para ser a luz. Deus vem para ser a esperança. Esperança, por exemplo, para aquele que está doente, o médico chama e diz assim: olha, o caminho vai ser árduo, mas a gente tem um tratamento. E a pessoa diz: ufa, vou percorrer esse caminho dolorido, mas eu sei que Deus está comigo, porque tem solução. Para aquele que perdeu o emprego, de repente recebe uma entrevista e ouve da pessoa: olha, final de ano, nós estamos encerrando as atividades, mas no começo do ano nós vamos abrir uma frente de trabalho, venha conversar comigo. A pessoa sai com a esperança de que no ano novo as coisas vão mudar. Para aquele que está no conflito familiar, um deles tem a coragem, eu digo coragem, de chegar, chamar o outro e dizer: senta do meu lado, vamos juntos construir algo novo e melhor. Vamos juntos corrigir as coisas erradas. Vamos juntos buscar aquilo que realmente nós precisamos. O coração, meus irmãos, nesta hora fica um pouco aliviado. A gente até sente um sorriso aparecendo no rosto, porque se antes estávamos na escuridão, agora a gente tem uma luz, um ponto de referência. Deus é essa luz. Mas nós precisamos, como diz o ditado, fazer a nossa parte. Por isso, na carta de Paulo a Tito, ele diz o seguinte: convertei-vos, abandonai as paixões mundanas, deixe a graça de Deus agir na tua vida. Porque de repente a gente pode ouvir no médico, né? Tem um tratamento, mas o caminho é árduo. Aí a gente sai pela janela e se joga, né? Porque eu não quero fazer o tratamento. De repente a gente ouve: volte a semana que vem, porque pode ter um emprego. E a gente diz: ah, mas eu não quero emprego, eu só quero salário. De repente diz: vamos começar de novo uma relação familiar. E o outro diz: eu não quero mais. E aí, meus irmãos, não adianta haver luz, porque nós estamos buscando a escuridão. Mas quando nós nos convertemos, quando nós desejamos, quando nós queremos a luz de Deus, a gente muda, a gente se transforma com o Senhor. E aí nós entendemos essa carta de Paulo dizendo: abandone as paixões humanas, mundanas, porque essas nos escravizam. As paixões de Deus nos libertam, porque elas nos guiam para a liberdade. Essa conversão, meus irmãos, que deve fazer com que abandonemos a arrogância que existe em nós, porque existe, precisa ser controlada. A prepotência, o egoísmo que existe em nós, porque todos nós temos isso. Não adianta alguém dizer que não tem, porque tem. O que nós precisamos é controlá-la, para que nós não sejamos escravos dela. Conversão que faz com que nós entendamos os sinais de Deus, porque senão nós não vamos entender. O que o anjo diz para os pastores do Evangelho? Nasceu para nós o Salvador. E o sinal pelo qual vocês vão reconhecê-lo é: ele está envolto em faixas, deitado numa... Se não houver simplicidade, se não houver conversão, nós não vamos procurar o Salvador numa manjedoura. Nós vamos procurar num berço esplêndido. Berço até moderno, ultimamente, né? Que se aperta o botãozinho e começa a chacoalhar, né? Diz assim um pouquinho que a criança não é remédio, né? Agite antes de beber, fica muito parece, né? Musiquinhas, todas as outras coisas. Simplicidade é o que nos revela, meus irmãos, essa presença de Deus em nosso meio. Porque se Deus não fosse simples, cá entre nós, quem teria acesso a Jesus Cristo? Supondo que ele nascesse no palácio, quantos poderiam entrar para ver essa criança? Supondo que ele nascesse numa mansão, quem poderia reconhecer ou ver essa criança? Quando o menino Jesus nasce, numa realidade pobre, humilde, desprivilegiada de todos os bens materiais, é Deus dizendo: eu estou permitindo que todo mundo
tem acesso ao meu filho. Eu estou permitindo que qualquer um que vier irá encontrar. Os pastores, o que é que representam? A classe mais mal vista daquela comunidade. Aqueles que eram os mais excluídos, e são para esses que Jesus se revela primeiro como Salvador. Não que Jesus esteja de acordo com eles, mas Jesus tem esperança de que eles se convertam. Meus irmãos, se nós não tivermos esta simplicidade, nós não vamos entender as coisas de Deus. E o Natal para nós vai ser o quê? Um ótimo momento de ganhar presente. Um ótimo momento de reunir família para comer. Um ótimo momento de aproveitar para comprar roupa nova. Um ótimo momento de acabar com o crédito do meu celular, tanto para mensagem para os outros. Mas não haverá uma presença de Deus na minha vida. Acredito que, como eu, muitos de vocês hoje esperam e rezam para que todos possam estar reunidos com família hoje. Eu vou estar com a minha também, só Deus sabe o que vai ser. Mas que seja um momento de alegria. Mas que esse momento, meus irmãos, seja de verdadeira alegria e não de falsidade. Falsidade do tipo, estou passando rápido para esse embora, eu não aguento para esse lugar. Que a gente possa passar rápido, porque tem vários lugares para ir. Isso é sinal de ser querido. Isso é sinal da presença de Deus. Que essa noite, meus irmãos, nos torne mais humanos, nos torne mais simples, nos torne mais de Deus. Esta é a missão. Jesus nasce pequeno, frágil, simples, porque é Deus dizendo: eu quero que você cuide do meu pequeno. Eu quero que você cuide do meu filho. É a você que eu confio a missão de cuidar do meu filho. Que cá entre nós, eu não tenho filho, mas vocês que têm, vocês não para qualquer um não, né? Vou deixar a criança para cuidar, quem pegar primeiro cuida. Não é muito assim, não. Você só dá para quem você confia. E se Deus nos dá o seu filho, é porque Deus confia. Nós também precisamos confiar que somos capazes. E somos capazes de ser o quê? A luz. Não tomando o lugar de Jesus Cristo, que de repente a gente pode querer tomar o lugar de Jesus, né? Vai chegando devagarinho, lentamente, pega a manjedoura e vira, né? Caiu a criança, pode deixar que eu sento no lugar. Não. Nós não seremos nunca a luz, porque a luz sempre será Jesus Cristo. O que nós precisamos ser, meus irmãos? Um objeto puro, limpo, que reflete a luz de Jesus Cristo. Que iluminados por essa luz, nós possamos iluminar e ajudar aqueles que estão nas trevas. Encerro por esse momento, que já está um calor, né? Não sei se vocês estão sentindo, mas eu estou. Senão a gente acaba dormindo no meio da sermão, né? E aí depois diz: nossa, o padre falou tão bonito, não que ele falou. Não lembro, mas foi bonito. Eu quero encerrar esse momento dizendo: Deus confia em nós. Deus acredita que nós somos capazes de transformar a realidade. Por isso, conversão diária e constante. Por isso, sempre a luz do Senhor sobre nós. Fazer que o mundo não confie, mas em Deus confie. Essa celebração do Natal, do nascimento de Jesus Cristo, é Deus dizendo: eu envio o meu filho para você cuidar, para que ele seja o seu Salvador e aquele que será para sempre o príncipe da paz. E sobre o seu reinado, meus irmãos, nós formemos de verdade uma família, como Deus espera e como Deus deseja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.